Bem-vindas a mais um episódio de Mulheres da Bíblia. E a escolhida de hoje é Raabe. Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. E da descendência de Raabe vai vir Jesus Cristo, para vocês verem a importância que ela teve. E ela é citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Antes de falar de Raabe, eu quero trazer um pouco o contexto histórico, né? Até nós chegarmos até ela. Então, Moisés tinha retirado os israelitas do Egito. E o que que aconteceu? Uma viagem que era para durar dias, durou 40 anos. Então, nós estamos nesse momento de. Essas pessoas já passaram 40 anos. Já finalizou ali uma geração e começou uma outra geração. Então, eles chegam ali à beira do Rio Jordão e eles têm que atravessar para a Terra Prometida, a tão famosa e sonhada Terra Prometida. E quando eles chegam, Josué, que é o sucessor de Moisés, envia dois espiões para a cidade de Jericó, que ficava do outro lado do rio, para eles fazerem uma avaliação daquela cidade para invadi-la posteriormente. E esses dois espiões vão. Chega lá, eles se escondem na casa de Raabe, que era uma prostituta da cidade de Jericó. Que Jericó, né? O que falar sobre essa cidade? Era uma cidade em que as pessoas que moravam ali acreditavam em vários deuses e elas faziam diversos sacrifícios para esses deuses. E Raabe já tinha ouvido falar muito, né, do Deus de Israel e dele ter aberto ali o Mar Vermelho, e ela ouvia essas histórias e ela foi se encantando pela história desse Deus e pela sua bondade. E aquilo foi apaziguando, foi quebrantando o coração dela. E para ela já não fazia mais sentido, né? Essa questão desses deuses maus que as pessoas de Jericó serviam, né? Que as pessoas da sua cidade serviam. E ela queria essa proximidade. Ela abriu esse coração realmente para ter essa proximidade com o Deus de Israel. E quando essas duas pessoas chegaram até ali, né? Ela se viu encantada, e no mesmo momento em que o rei ficou sabendo que esses espiões estavam ali, eles mandaram os soldados até a casa de Raabe, e Raabe escondeu essas duas pessoas. E ela escondeu, e depois que os soldados foram embora, ela fez uma os dois eles fizeram uma promessa de que ela protegeu eles, mas quando os israelitas invadissem a terra de Jericó, era para eles proteger tanto a casa dela quanto os seus familiares. Ok? Ficou estabelecido isso, mas para destacar, saber onde seria a casa dela naquele momento do ataque, era para ela colocar uma fita carmesim para identificar a casa dela. Então, ali ficou estabelecido, ó, quem estiver dentro da sua casa, nós vamos proteger. Mas também, se a pessoa não estiver aqui, a gente não tem essa obrigação de proteger. E foi o que aconteceu. Ela protegeu esses dois espiões e no momento da invasão, tanto ela quanto a família dela, quanto as pessoas que estavam na casa dela, foi protegida. E o que que vocês... E aí, depois disso, né? é, Teve a grande briga ali por aquela cidade. Eles tomaram conta dessa cidade, essa cidade queimou, acabou completamente. E o que que acontece? Ela sai com a sua família, ela passa a fazer parte desse povo e ela se casa. E da descendência dela vai vir o famoso rei Davi, que depois do rei Davi, né, na sua sucessão, vem José, depois de muitos e muitas descendências, vem José, e José vem Cristo, vem Jesus. Então é essa descendência, né? Começa essa história para vocês entenderem quem foi Raabe. Então, quando você vai para o Novo Testamento, também traz esse contexto. Fala-se pouco o nome de mulheres, né? E o nome de Raabe é um nome citado já no comecinho do livro de Josué. Quem tiver interesse em Josué 2 traz um contexto sobre quem foi Raabe. O que eu acho muito interessante dessa história? Muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser perfeito, que a gente tem que ser aquela pessoa isenta de pecado. E a gente julga quem não está trilhando esse caminho também.
E Raabe foi essa pessoa que, estilo assim, Deus poderia ter escolhido diversas pessoas, tanto da tribo de Israel, quanto pessoas ali também da cidade de Jericó. E ele escolhe quem? Ele escolhe a prostituta. Ele escolhe essa pessoa pelo quê? Pelo quebrantamento, pela abertura do coração, pela entrega que ela tinha, por essa vontade que ela tinha de conhecer esse Deus. Então Deus utiliza não necessariamente quem está ali falando, né? Eu estou isento de pecados, eu sou muito melhor que as outras pessoas, mas por dentro é aquele coração endurecido, aquele coração que está ali engessado, aquele coração que se acha superior às outras pessoas, que não consegue olhar o próximo com a empatia. E ele pega quem? Ele pega aquela pessoa que seria a pessoa que ela era discriminada, tanto na cidade dela, quanto na cultura dela, quanto naquela outra cultura a qual ela faria parte. E ele usa essa pessoa improvável. E Deus é assim, ele usa as pessoas improváveis, desde que essas pessoas tenham o coração quebrantado, desde que essas pessoas tenham esse coração realmente aberto. Independente do que nós já possamos ter feito na nossa vida, quanto qualquer erro que venhamos a cometer no futuro, a questão é essa entrega realmente e essa confiança que no momento que realmente eu me entrego, ele faz essa transformação na minha vida. Vocês já imaginaram assim, a transformação na vida dessa mulher? Essa mulher que estava ali pensando que, nossa, o resto da minha vida vai ser assim, o que que vai acontecer para mudar? Então, muitas vezes as pessoas perdem a esperança diante de situações difíceis na vida. E ela vivia essa situação difícil. Mas o que que ela fez? Ela teve uma fé ativa. E é só a fé que é realmente ativa que faz essa mudança. Porque a pessoa pode muito bem ficar lá na sua passividade. Não, não, eu estou entregando realmente as minhas questões para Deus, mas dentro de uma passividade que acha que tem que ser assim, chegar tudo no colo dela. E ela fez esse movimento, né? Rabi primeiro se quebrantou, ela abriu o seu coração, mas ela fez esse movimento também. Quando chegou a oportunidade no colo dela, o que que ela fez? Ela abraçou essa oportunidade. Quando chegou essa oportunidade, ela pegou e desafiou, né? Mesmo correndo o risco de vida, mesmo mentindo para aqueles soldados, ela protegeu esses enviados de Deus. Então a gente tem que olhar no nosso dia a dia. Você faz realmente, tem esse quebrantamento, faz esse pedido, fica na espera. Mas quando a oportunidade chega, como que você lida com ela? Você sabe abraçar realmente as oportunidades que chegam até você, mesmo que essas possibilidades sejam difíceis? Pensa ela estava na cidade dela, ela tinha a cultura dela, só que o coração dela falava que aquilo não era o certo. E ela ousou, ela teve uma fé muito ousada, e ela ousou fazer diferente. Então, é essa fé ativa que se espera da gente. Vai chegar aquele momento em que a gente vai chegar a oportunidade e a gente vai ter que falar assim: o que que eu vou decidir da minha vida agora? Qual que é o caminho que eu vou seguir? Então, eu espero que essa história, sugiro que vocês leiam sobre a história dela também. Eu espero que essa história, assim, quebrante o coração e veja a quantidade de possibilidades que a gente tem na nossa vida, independente dos erros do passado. Porque você vê, ele pega a história de uma prostituta e mostra, né, sobre a descendência dela, o que vem desse fruto dela, desse fruto de mudança de vida dela. Vem Jesus. Então, é sobre isso que nós temos que olhar. Independente do que nós fizemos, se houver essa mudança, a possibilidade que nós temos de mudar o nosso futuro, a possibilidade que nós temos de mudar as futuras gerações. E para finalizar, eu vou deixar essa pergunta. Primeiro, você tem esperado esse momento certo? Quando esse momento certo chega, você tem a coragem e a ousadia de agir, de agir corretamente? Eu espero que esse vídeo faça muito sentido para vocês e que auxilie de alguma maneira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.